Taquara ou tem de todo o estado? Temos muitos alunos aqui da região, mas sempre aparecem alguns alunos de mais longe um pouco, né? Mas a grande maioria é daqui da região, né? Dos municípios aqui da região metropolitana de Porto Alegre, daqui do Vale do Paranhana, perto de Taquara. Então, grande turma daqui. Bem, acho que a gente pode começar, então, né? Primeiramente, boa tarde, Maria Cristina. Boa tarde a todos aqui presentes. Né? É uma honra poder contar com você aqui hoje, né? Tá lá nos Estados Unidos dando essa palestra para a gente com algumas horinhas a menos, né? Disponibilizando parte do seu tempo para fazer uma palestra aqui para a gente do mestrado em desenvolvimento regional. De primeira mão, de antemão, já gostaria de agradecer pelo convite, né, por ter aceitado o nosso convite em falar um pouquinho para o nosso mestrado aqui em desenvolvimento regional. Eu vou apresentar, então, a doutora Maria Cristina Schneider para vocês, fazer uma breve apresentação, e depois ela vai falar sobre o tema de One Health, né, e a sua importância para o desenvolvimento regional. Bem, a Maria Cristina Schneider, ela é médica veterinária, né, formada aqui no Brasil, né, na UFRJ, tem especialização em epidemiologia pela Fiocruz, mestrado em saúde pública também pela Fiocruz e doutorado em saúde pública pela ISPM, só que não no Brasil, lá no México, né? E ela vem trabalhando mais de 30 anos com saúde pública, 20 destes anos ela trabalhou na OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, da onde ela está falando agora, e atualmente ela é professora no Departamento de Saúde Internacional na Universidade de Georgetown, né? Que chique, né? Muito chique a Cristina, né? E ela... Claro, dentre vários artigos publicados, ela tem parceria com diversas outras universidades, várias delas aqui do Brasil, né, Cristina? Então, hoje a gente vai escutar ela falar um pouquinho sobre o tema de One Health, né, e a sua importância para o desenvolvimento regional. Cristina, está contigo. Obrigado. Eu que gostaria de agradecer o convite da FACAT, em especial para o Vitor, que estamos em contato. É um prazer estar conversando aqui com vocês, com o mestrado, né, com os colegas do Brasil. E eu ia falar um pouquinho da minha história profissional, mas o Vitor me apresentou super bem, então eu queria falar um pouquinho da minha história com Taquara. É verdade, eu não contei sua história taquarense. Sim, porque a minha mãe nasceu em Taquara, meus pais se conheceram no ginásio adventista em Taquara, eu passei muitas férias em Taquara e até hoje vou seguido. A minha mãe, depois que o pai faleceu, resolveu ter um apartamento de novo em Taquara, então, recentemente, já alguns anos atrás, eu voltei a frequentar Taquara, adoro lá o mercado direto dos produtores, das roscas do Rio Sul, de almoçar no comercial, sei tudo de Taquara. Eu já deixei ser com água na boca. Falei que comprei uma cuca de goiaba aqui, já deixei ela com água na boca lá. Não vai achar uma cuca aí em Washington, né, Cristina? Não, eu que faço as coisas boas, não tem. Cuca não aprendi direito com a minha avó, não. Tem que ir até Clara comprar uma cuca. Tá certo. Então, eu vou começar a minha apresentação. Vou aqui subir a apresentação. Sempre falo de Taquara para o mundo. E agora do mundo para Taquara, falando diretamente. Sim, é um grande prazer. Deixa eu ver se está... Já dá para ver? Um minutinho, está carregando. Sim, estamos vendo a sua apresentação já em modo de tela. Se tu puder clicar naquele hide ali de esconder, já ajuda um pouquinho. Isso, pronto, perfeito. Então tá. A minha apresentação é um resumo assim, de emergências globais em saúde na perspectiva One Health, que é o tema que eu dou aqui na Universidade de Georgetown, né, que pega um pouco de epidemias, de conflitos, de desastres naturais. E eu queria começar a minha apresentação falando da importância desse tema hoje.
Nós temos um capítulo sobre One Health, né, a saúde única, na enciclopédia Oxford de Global Health. Quem gostar do tema pode ir lá ler um pouquinho mais, que é um capítulo bastante completo. É muito importante que a gente tenha essa visão hoje de uma visão integrada, porque o mundo é global, né? E nós, pessoas, estamos conectadas com outras pessoas, com os animais e compartilhamos um ambiente. E é muito importante ter essa visão, né, de multidisciplinaridade, de intersetorialidade para poder responder aos desafios que nós temos atualmente. E, por exemplo, o Covid, né, que todo mundo está bem acompanhando toda a situação. E em que contexto que a gente está tendo esses desafios, né? Um deles é demográfico. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, e a população tem crescido mais em países em desenvolvimento, né? Principalmente áreas de cinturões de pobreza, de urbanização em volta de grandes cidades. E quando dá um surto, que nem foi o Ebola na África, em 2014, numa área dessas, de grande densidade populacional, né, e com baixas condições de saneamento, é fácil de se espalhar os casos dessa doença, né? Hoje, no mundo, tem cerca de 10% da população vivendo abaixo da linha de pobreza extrema, quer dizer, que menos de $2 por dia. E uma em cada 10 pessoas sofre de fome. Isso é inaceitável, né? Essa grande desigualdade social que tem hoje entre os países, dentro dos países, né? Dentro de uma mesma cidade, é inaceitável mais, né? Enquanto não resolvermos isso, fica difícil de controlar os desafios. Outro deles é a questão dos conflitos armados, né? A migração de pessoas é enorme hoje. Cerca de 130 milhões de pessoas no mundo precisam de assistência humanitária, grande parte devido a conflitos, né, mas também outras com desastres naturais, como as mudanças climáticas têm aumentado, né, e uma em cada 70 pessoas tem que sair das suas casas por causa de uma crise. E elas vão precisar de assistência médica, de abrigo, de educação, saneamento, proteção. Isso é uma situação que requer toda uma atenção diferente. É conhecido já há quase 20 anos que 70% das ameaças de risco infeccioso à saúde pública estão na interface com animais, né? O primeiro estudo é da Taylor, que foi de 2001, depois houveram vários deles, entre eles o nosso, com dados da região das Américas, e se chegou também aos 70% de riscos infecciosos à saúde pública na interface com animais. E a gente está cheio de exemplos, né? Foi o SARS, o risco de influenza aviária, que foi mais na Ásia, mas aqui a gente teve que se preparar para isso. Teve a pandemia de H1N1, Ebola, MERS, agora estamos no meio do SARS-CoV-2, né, da Covid, da doença Covid, e estamos cheios de exemplos de ameaças infecciosas na interface, sem contar as já bem conhecidas, de centenas de anos, como é a raiva, a peste, que ainda existem e são frequentes por aí. Não tanto no Brasil, mas em muitas partes do mundo. E quanto a gente tem doenças na interface, uma epidemia, uma pandemia, os custos econômicos são muito altos, que não é só a questão de saúde pública, dos casos das pessoas necessitando de hospital, de vacina, de remédio, mas quando tem animais envolvidos, tem uma perda econômica muito grande, principalmente no caso do Brasil, que é o maior exportador de carne de aves, de bovinos, as perdas econômicas são muito grandes quando tem qualquer ameaça, qualquer suspeita de surto nessa área. Tem esse economista que trabalha com estimação de perdas econômicas na interface, de 120 bilhões do que já aconteceu. Esse estudo foi de antes da Covid, agora acho que essa bola estaria saindo aqui do slide das perdas econômicas. E foi nesse período de várias ameaças novas, que começou com a vaca louca, depois o SARS e tal, que a OMS resolveu revisar o Regulamento Sanitário Internacional,
que é um instrumento legal, que os países se vinculam, né? Quase todos os países do mundo, todos os que são membros da OMS, se vincularam a esse instrumento legal, que é para fortalecer a vigilância, a capacidade de detectar, avaliar e notificar, né, as possíveis emergências de saúde pública de preocupação internacional. E o que vem a ser uma emergência de saúde pública de preocupação internacional? É um evento extraordinário, né, que normalmente precisa de a coordenação internacional. Tem 4 critérios, se cumpre 2 desses critérios, o país deve avisar a OMS em 24 horas, né, que seria o potencial impacto de saúde pública, né, grave, se um evento é incomum ou inesperado, né, e isso pode ser um novo vírus, como o caso da Covid, um vírus da influenza, que acontece com bastante periodicidade, ou pode ser um evento inesperado, como o caso de Ebola na região das Américas, que não acontece, né? Se existe uma potencial propagação internacional, ou se pode haver restrições de viagens e comércio. Com 2 desses, o país tem que avisar a OMS e começa a ser monitorado, avaliado, tem uma avaliação de risco desse evento. Até hoje, só 6 vezes foi considerado, né, de um evento de preocupação internacional. E isso é só o diretor da OMS que pode dar essa definição em base de consulta com expertos. Foi a primeira pandemia de influenza, depois 2 vezes Ebola, o Zika, que afetou bastante o Brasil, estamos na Covid agora. E a OMS ajuda os países, junto com seus sócios, a reforçar as capacidades dos países para enfrentar as emergências, né, para o Regulamento Sanitário Internacional. E uma das coisas legais que eu fiz nesses últimos anos aqui, eu passei 20 anos trabalhando na OPAS, com diferentes funções, os 10 últimos na parte de emergências, e o ano passado, eu aposentei em 2018 na OPAS, o ano passado eu fui convidada pela OMS para ir 3 vezes para a África de língua portuguesa, fui convidada até uma vez mais, mas não pude ir, porque já tinha um compromisso. Mas foi muito legal participar num esforço colaborativo que é das avaliações conjuntas. É um grupo de pessoas de outros países que trabalha com as autoridades nacionais, do Ministério da Saúde, Agricultura, Defesa, para avaliar as capacidades para responder às emergências. E grande parte desses indicadores tem enfoque de saúde única. Aqui algumas fotos para dividir com vocês da experiência do ano passado da África. Mas então vamos um pouquinho para a história dessa visão integrada, que não é nova, né? Porque os gregos, o Egito Antigo já tinham essa visão que a saúde animal e humana estão conectadas. Mas foi no século XIX que Virchow, né, trabalhou um pouco mais essa conexão de saúde humana e animal. Na região das Américas, nos anos 40, foram criados os programas de saúde pública veterinária, no CDC, na OPAS, então começou a ter a disciplina da medicina veterinária trabalhando junto com os médicos, né, da saúde humana, saúde pública, para a questão das zoonoses, principalmente. E no Brasil, o primeiro programa nessa linha foi o de raiva, que foi criado nos anos 70, né? Eu comecei a trabalhar no programa de raiva no Ministério da Saúde nos anos 80, eu acho que eu devo ter sido a segunda veterinária a ser contratada, e acho que certamente a primeira mulher, no programa de raiva, exatamente. E desde aquela época já tinha essa visão integrada, que foi um acordo entre o Ministério da Saúde e de Agricultura, e já se notificava casos humanos, em cães, em outros animais domésticos e animal silvestre. Mas foi em 2004, numa reunião que teve em Nova York, que se definiu os conceitos de Manhattan, que começou a utilizar essa palavra, o mundo na saúde, e depois ficou em uma saúde, One Health. E foi bem logo depois do SARS, que foi em 2003, e 2004 estava também começando a ameaça de influenza aviar na Ásia, né, que se tinha medo que fosse uma nova pandemia. E de lá para cá não se parou mais de se trabalhar conjuntamente, né, seja através de documentos, reuniões a nível ministerial, e tanto na OMS, na OIE, nos outros organismos internacionais,
não parou mais de se ver a importância desse trabalho multidisciplinar e intersetorial. Botei o logo aqui da Facate, que eu achei super legal. Vocês estão de parabéns aqui pela elaboração do logo. Botei aqui junto com o conceito de saúde única, que tem várias definições. Vocês podem escolher a que vocês acharem mais apropriados para a visão de vocês. Essa do Dr. Lonnie King, que foi do CDC, eu gosto bastante. O esforço colaborativo de várias disciplinas, trabalhando local, nacional e globalmente, para alcançar a saúde ideal para as pessoas, os animais e preservar o meio ambiente. Tem uma outra definição também no grupo que se reuniu em Stone Mountain, que fala dos componentes humano, animal, ambiental, que eu vou usar para mostrar alguns exemplos. Nós também criamos uma definição, nesse caso transdisciplinar, que vai além um pouquinho do multidisciplinar ou do interdisciplinar, que está no capítulo de One Health, se vocês quiserem ler depois com mais calma. Os seres humanos e os animais estão interligados e compartilham o ambiente, que pode ser um ecossistema, um solo, né? São afetados pelo interesse socioeconômico do homem na produção de alimentos, no comércio, e também sofrem pressões externas de urbanização, migração, né? Diferentes disciplinas podem juntas fornecer novos métodos e ferramentas para pesquisa, implementação e serviços para apoiar a formulação de normas e políticas em benefício da humanidade e dos animais, considerando também o ambiente para gerações atuais e futuras. E nós achamos que esse tipo de abordagem vai melhorar a previsão, detecção, né, controle de ameaças infecciosas e outros agravos na interface, e também contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas e para ajudar a melhorar, a diminuir a equidade, a desigualdade no mundo. Eu botei esse slide aqui, que é também do capítulo do One Health, especial aqui para essa apresentação, que é bem no final do capítulo, tem um pouco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que eu acho que tem a ver com o mestrado de vocês, dentro da abordagem, né, de saúde única. E ali tem alguns exemplos, dentro de cada um dos objetivos, como é que poderia se trabalhar esse objetivo com a visão de saúde pública. Por exemplo, sem pobreza, aumentar oportunidades de trabalho agrícola, microfinanças para áreas rurais, né, com maior a saúde animal e qualidade, né, diminuindo o impacto das doenças que afetam a capacidade do trabalho. Muitas das zoonoses têm esse potencial de afetar, né, por exemplo, leptospirose pode precisar de hemodiálise, né, de ter falha renal, cisticercose dá convulsões, então como pode trabalhar essa questão? Na educação, a questão de vocês devem estar vendo no mestrado dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, também pode se incluir saúde única, e outras coisas mais, como a igualdade de gênero, projetos, né, específicos para mulheres e tal. Isso são apenas algumas ideias, se vocês quiserem depois dar uma olhada, né, como possível até temas de tese para o futuro, se alguém se interessar. Mas vamos, então, aos exemplos que eu separei para vocês aqui. O primeiro é leptospirose, que é um tema importante para o Rio Grande do Sul. Usando aqui a definição que tem os componentes de One Health, vamos dar uma revisada em leptospirose. Tem o componente humano, tem os casos humanos, que é cerca de 1 milhão de casos estimados para o mundo inteiro. As pessoas, em geral, são expostas a urinas de animais infectados, através da água, da lama. Também tem risco ocupacional, recreativo, se tu vai tomar banho num riacho que está com a bactéria, né, uma bactéria leptospira, 10% dos casos são fatais. Os animais, no componente animal, grande parte dos mamíferos podem ter a leptospira, e muitos deles têm, principalmente os roedores, que são bem conhecidos, tanto os urbanos como os silvestres. Mas também outros animais domésticos, gados, cães, porcos, podem ter, né, e tem perdas econômicas na parte de gado, principalmente com aborto. No componente ambiental, é conhecida como uma doença de climas tropicais, de determinadas ecorregiões, de áreas de inundação, né? Tem um forte componente ambiental a leptospirose. Nós fizemos uma série de estudos
com esse tema, né, usando o georreferenciamento, que é um tema que eu gosto muito, né, acho que todos os estudos que a gente fez nesses últimos anos, que era possível ter feito, porque nós tínhamos uma geógrafa, que era expert em GIS, que é a Patrícia, na OPAS, então a gente pôde fazer os estudos usando informação georreferenciada, que acho que é muito importante. E nós tínhamos realmente uma equipe transdisciplinar, porque a gente pensava junto. Eu sou veterinária de formação e epidemióloga, a Patrícia é geógrafa, com a grande experiência em georreferenciamento, o Silvan é médico, que era o nosso supervisor, sempre tínhamos um bioestatístico, e aqui esse estudo foi feito junto com o pessoal do Ministério da Saúde, Agricultura e Universidade da Nicarágua. Os dados são deles e eles participaram totalmente do estudo. A gente viu aqui a relação com a chuva, né, com a precipitação, logo depois dos meses de muita chuva, era a concentração dos casos, vi uma relação com o solo, determinado tipo de pH, aqui é solo de origem vulcânica, na América Central tem toda essa área, tem de vulcão, é a área do Pacífico. Construímos um mapa de risco para Nicarágua, com uma série de indicadores epidemiológicos, e daí, junto com os colegas do país, a gente fez como dizer, uma programação que eles utilizavam lá. Se tu já sabe qual é a área de maior risco, né, e qual é a época do ano que aumenta os casos, tu pode te organizar, né, reforçar os recursos na área de maior risco, de começar o controle de roedores, o treinamento do pessoal a nível local, antes da época de chuvas, usar essa informação para toma de decisão, né, para o decision making. O segundo estudo que a gente fez com a Nicarágua foi da parte de fatores de vulnerabilidade socioeconômica. Esse estudo a gente fez só do lado Pacífico, onde estava a maior parte dos riscos ambientais. E aí a gente viu, né, a relação com o tipo de casa, que nem aqui da foto que está em cima, que não tem um chão de verdade, né, que quando no período de chuvas eles trazem os animais para dentro de casa para protegê-los, e muitas vezes as colheitas também, e vem os ratos atrás. Então, esse tipo de casa mostrou significância, a extrema pobreza, a falta de saneamento, onde as pessoas têm que tomar banho no rio ou lavar roupa no rio também, né? Esse estudo que eu separei para mostrar para vocês é muito legal, é feito com o Rio Grande do Sul, né, como pode-se ver, o mapa foi feito junto com a Secretaria de Saúde daqui do Estado, aqui não, daí do Estado, a Secretaria de Agricultura, de Saúde, com a URGS, com o nosso centro colaborador na Fiocruz, que a OPAS naquela época, e a nossa equipe transdisciplinar da OPAS, que no momento que eu estava lá. Definimos as áreas de risco do Rio Grande do Sul, fizemos um mapa de área de risco e analisamos quais eram os possíveis drivers, fatores condutores. E um deles foi a ecorregião. Dá para ver bem nesse mapa que está no meio, né, aquela parte verde, que é a região de Paraná, Paranapaíba, com uma concentração grande de casos ali em cima do rio Jacuí e seus afluentes. Esse estudo a gente apresentou na Rede Saúde do Rio Grande do Sul, que tem um enfoque de One Health, tem várias instituições, acho que são umas 20 instituições que participam. A gente fez também um policy brief, que é um resumo de 2 páginas em português, bem fácil de pegar as informações mais importantes, com os mapas mais importantes, que foi dado pela Fiocruz para o governador do estado e para a secretária de saúde, né, para poder que isso faça parte das políticas públicas do Estado. E também, nesse mesmo estudo, nós analisamos outras variáveis, que foi a questão dos processos produtivos, por exemplo, área de plantação de arroz, né, mas isso também não era novidade, porque a gente sabe que a plantação de arroz tem muito caso de leptospirose em outras partes do mundo, mas aqui confirmou também. O que foi novidade foi a área de plantação de tabaco, porque, pelo que a gente estudou, a planta do tabaco gosta do pH do solo, que a leptospira, que a bactéria gosta também. E também pela forma, eu acho, de manusear um pouco a planta do tabaco. Deu novamente relação com o solo, e aqui, como a gente estava trabalhando junto com a agricultura e com a URGS, tinha
condições de ver o número de cabeças de gado por fazenda. E áreas de pequenos produtores de até 10 animais por propriedade, apareceu o risco um pouquinho maior, mas ficou borderline ali no modelo final estatístico. Então, o que a gente pode fazer com esse tipo de informação, né? É importante ter essa visão de quais são as áreas de risco, quais são os fatores condutores, né, com essa visão multidisciplinar. Pode-se fazer programas, né, de trabalho intersetorial, educativos, principalmente essa área toda de plantação de arroz, de tabaco, de pequenos produtores, fazer um trabalho educativo para evitar os casos de leptospirose, né, porque ainda não tem vacina para leptospirose. É uma doença complicada, o diagnóstico não é tão fácil e ainda não tem vacina a grande escala, pelo menos não no Brasil. Uma outra parte do mundo tem pouquinha produção de vacina para grupos de alto risco somente. Mas essa informação é importante para trabalhar na parte educativa, de prevenção. Agora eu queria mostrar um outro estudo que ainda não foi publicado, mas que também tem a ver com o Rio Grande do Sul. Então, vou mostrar para você uma pré-estreia daqui. Ele já foi aceito para publicação, mas ainda não está publicado. É sobre acidentes por serpentes. Aqui no componente humano, né, os casos de envenenamento por picada de cobra são cerca de 3 milhões de casos no mundo inteiro. É extremamente importante. E é um tema que nem sempre é abordado com toda a importância que se tem, principalmente globalmente. Tem partes do mundo que não tem soro, né? Aqui no Brasil ainda tem soro, e isso evita muito o número de casos, que 5% dos casos é esperado que sejam fatais, né? Se não tiver o soro. No nosso caso, a gente tem o soro, felizmente. É um risco ocupacional também. No componente animal, tem 3 mil espécies de cobras no mundo inteiro. 200 delas são de importância médica, quer dizer, que as que precisam soro, porque senão pode ter invalidez ou morte. Os animais também são mordidos, têm perdas econômicas, né? E no componente ambiental, grande parte dos casos é em área de floresta tropical, tem certos tipos de biomas que tem maior número de casos, né? E áreas rurais. Aqui está o estudo, esse que já foi aceito na PLOS, né, com Neglected Disease, com Minor Changes, e também é um grupo grande de coautores, entre eles as colegas da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, e a colega do Ministério também. Então, espero que saia logo, eu posso também compartilhar com vocês. Mas só para ter uma ideia geral, no Brasil são cerca de 20 mil casos de acidente por serpente notificados ao CINAM, né, essa base do Ministério da Saúde, todos os anos. Alguns estados com uma quantidade muito maior, como no Pará, né, que tem um grande número de casos, mas vocês podem ver no mapa que todo o Brasil tem caso de acidente por serpente. O Rio Grande do Sul também está cheio de pontinho, né, todo o nosso país tem, por isso é muito importante a questão do soro, e esse estudo foi feito exatamente para ajudar a minha amiga do Ministério a identificar as áreas de maior risco para priorizar na distribuição do soro. Aqui por bioma, né, sempre quando é possível, mesmo que eu saí da OPAS, não tenho mais toda a equipe que a gente trabalhava junto na OPAS, mas eu sempre consigo uns sócios nas publicações para poder fazer análise georreferenciada. Essa aqui está por bioma, né, é um dos, se vê que a área de floresta tropical tem uma grande concentração de casos, mas tem pontinhos por todo o Brasil. Nós fizemos também uma análise com outros fatores condutores e deu estatisticamente relacionado à temperatura, à chuva, deu o fator protetor, a urbanização e o GDP, que é o PIB, né? Então áreas de maior urbanização e mais ricas, menos acidente por serpente, mas o que tem um pouco mais de novidade é a outra figura do lado direita, que a gente fez a análise também relacionada com a perda de floresta, desmatamento, e a área ali do Pará, fronteira com o Maranhão, tem uma área que foi bastante desmatada nesses últimos anos, e ali tem uma concentração grande de mordidas, provavelmente até ocupacional das pessoas que estavam trabalhando nisso, né? E outro que deu significativo foi a sobreposição de animais peçonhentos, de gêneros de cobra peçonhenta no Brasil.
E com essa informação, a gente fez um fluxograma para ajudar a pensar o tema, para que isso também possa servir para a toma de decisão, né? Aplicamos no Rio Grande do Sul, e pegamos todos os municípios do Rio Grande do Sul, se teve mordida de cobra sim ou não, se teve morte, muito pouco, né, nesse período grande, de 2013 a 2017, só 10 mortes, né, quer dizer que o soro teve bem distribuído. Então, depois a gente começa a ver número de casos, né, alto ou baixo, as taxas alto ou baixas, e depois se tem os drivers, se tem os fatores ambientais ou socioeconômicos, né, no caso aqui são ambientais, que socioeconômico é protetor. E daí vai se definindo os níveis de risco. E esse é o mapa do Rio Grande do Sul com os níveis de risco que nós definimos nesse estudo. E, em grande parte, o Rio Grande do Sul é considerado médio risco, né, porque não tem todo o risco lá do Pará e outras áreas de floresta tropical. Mas tem áreas de alto risco, que é, por exemplo, essa aqui em volta do rio Camaquã. Não sei se alguém de vocês é de lá, mas se não, tome cuidado com as cobras. Então, já indo para a parte final da minha apresentação, eu gostaria de já pegar um pouquinho com o que está acontecendo, né, em relação à Covid, de outras ameaças infecciosas. Sempre que tem uma doença nova, né, um vírus novo, por exemplo, essas perguntas aparecem. Quanto severa vai ser essa doença? Né? Em muitos casos vão precisar ir para o hospital. Qual é a taxa de transmissão? Né? Qual é a taxa de mortalidade? Quantas pessoas se espera que vai morrer? Uma doença muito fatal ou não? Tem animais envolvidos? Pode consumir a carne dos animais? Qual é o remédio que funciona? Né, se tem vacina ou quando vai ter vacina. Essas perguntas todas aparecem quando tem uma doença nova, principalmente uma variedade de vírus, né, um novo vírus da influenza, um novo vírus do coronavírus, como é o caso do SARS-CoV-2. Nesse caso, já está aí, né, a doença, o vírus foi, né, criou uma pandemia, já tem mais de 1,5 milhão de mortos, mais de quase 70 milhões de casos confirmados, onde tem capacidade de detecção, de fazer o teste, né, tem muitas partes do mundo que não tem condições de fazer grande quantidade de teste. Aqui, esse gráfico de baixo, amarelo, é a região das Américas, é o que tem mais casos no momento, porque a população é grande e também porque tem a capacidade de detecção, né. Mas hoje a situação é esta. O que a gente pode fazer no momento é distanciamento social, né, lavar as mãos, passar gel, usar máscara, cobrir se for tossir, cobrir o cotovelo, as etiquetas, né, nessa parte de evitar as medidas não farmacêuticas nesse momento de evitar de transmitir o vírus. Mas esse é um novo normal até que tenha a vacina para todo mundo. As vacinas, felizmente, já estão chegando, foi em tempo recorde a produção de vacina, né, no caso do SARS-CoV-2, mais alguns meses a gente já vai ter para mais gente, está começando em alguns países, né, para alguns grupos de risco, mas essa é a situação. As perdas econômicas são enormes, né? Esse aqui é um dado já um pouquinho mais antigo, tem dados até mais novos de perdas econômicas, mas um dos setores que foi menos afetado é o setor agrícola. Não sei quantos de vocês trabalham ou têm alguma coisa a ver com o setor agrícola, mas foi um dos menos afetados. A parte de turismo, de aviação, essa aí de petróleo, foi um dos mais afetados. Mas eu queria, então, fechar a minha apresentação com sugestões para a interface no pós-Covid. O que a gente pode fazer para evitar, né, casos no pós-Covid, para a gente não ter uma nova pandemia tão cedo. Pandemias e doenças, epidemias, vamos ter sempre, porque faz parte da história da humanidade. Mas vamos ver se para a próxima a gente está melhor preparado, né, que a gente possa detectar antes, que possa evitar que tenha complicações tão sérias como essas, e que a gente tente ter um mundo melhor, né, para evitar esse tipo de situação. Então, eu separei aqui 10 comentários finais para vocês.
O primeiro é ter essa visão integrada, né? Saber que nós estamos juntos nesse mundo, as pessoas de diferentes partes do mundo, com os animais, né, com o ambiente, e que uma coisa afeta a outra, que é importante as ciências, né, a economia, que a política tomou muita evidência nesses últimos tempos no mundo. Uma das dificuldades de se trabalhar a Covid foi as questões todas políticas entre os países, dentro dos países, é uma complicação grande, e queria dar uma mensagem de solidariedade, porque eu acho que a gente só vai poder estar numa situação melhor, né, de diminuir as vulnerabilidades do mundo, né, e com isso aumentar a solidariedade. Eu gosto muito dessa foto, que quando eu estava na OPAS, eu trabalhei muito com os países prioritários, com os países que têm menos indicadores socioeconômicos. E um deles que eu trabalhei bastante foi com o Haiti. A gente fez um projeto para o Brasil doar vacinas contra a raiva humana e canina para o Haiti, porque os colegas do Haiti certamente sabem, né, como fazer para controlar a doença, mas eles estavam sem as vacinas. Nessa foto aqui está o coordenador do Haiti, junto com a Lúcia, que é uma das minhas grandes amigas no Brasil, que era coordenadora de raiva naquela época. Agora ela está com acidente por serpente, por isso que eu estou ajudando a fazer as análises com serpentes também. E isso nós estamos no Haiti, eu tirei essa foto no interior do Haiti, com o momento dos colegas de lá inaugurando uma campanha de vacinação com a vacina doada pelo Brasil. Isso é um exemplo pequeno, mas acho que é um exemplo importante, de que se muitos exemplos pequenos se somassem, a gente teria um mundo com mais solidariedade. Um aspecto extremamente importante é preservar os hábitats naturais e evitar o spillover de novos vírus, o transbordamento de novos vírus. Os morcegos, os roedores silvestres, mas principalmente os morcegos, eles têm a capacidade de ter muitos vírus, vários vírus letais, ao mesmo tempo e não apresentar a doença. Eles podem manter esse vírus por um tempo bem mais longo do que nós humanos ou até outros animais. E se esses morcegos são estressados, eles passam a ficar doentes e passam a eliminar esse vírus. Então, nós temos que evitar estressar os morcegos e evitar de invadir os seus hábitats naturais, né? Fazer desmatamentos, queimadas e tal, que os morcegos e os outros bichos silvestres que podem estar com vírus letais tenham que sair do seu hábitat natural e buscar outros lugares para se esconder, né? E muitas vezes mais perto do homem que possa transmitir para nós esses vírus, né? Isso é uma questão bastante importante. E a outra seria abolir o comércio de animais silvestres. Isso tem a OIE, que está trabalhando bastante, que é a Agência para a Saúde Animal, está trabalhando bastante com esse tema. Essa questão de não trazer animais silvestres para as áreas urbanas, não ter como pet, não consumir, comercializar a carne de animais silvestres, né? O que aconteceu com o wet market, esse de Wuhan, que eles vendiam animais silvestres, né, vivos e mortos, vendiam animais domésticos vivos e mortos, uma grande aglomeramento de pessoas, e isso é um hotspot para transmissão de doenças, para transmissão de vírus ou de qualquer coisa, porque tu tem ali todas as condições de transmissão, né? Então, evitar o comércio de animais silvestres, e eu sei que em várias partes do mundo o consumo de carne de animais silvestres é a única forma que tem as pessoas de área rural de ter proteína animal, é outra questão, mas o comércio de animais silvestres é muito complicado e deve ser abolido. E dentro disso, realizar vigilância na parte animal. Na parte de produção de proteína animal, por exemplo, produção de aves ou de suínos, em geral, essa parte de vigilância já é bem feita, e é importante toda a parte da economia do nosso país, né, da nossa região, do Rio Grande do Sul. Mas a parte de animais silvestres, grande parte dos países que eu visitei, e foram muitos nesses 20 anos de trabalho,
a parte de meio ambiente, ele não está preparado para fazer vigilância de animais silvestres, não tinha essa função até então, vamos ver o que vai acontecer para frente. Mas isso tem que ser feito com muita biossegurança. Não pode se ir para uma área, né, silvestre, capturar samples, capturar amostras e trazer para um laboratório de área urbana sem ter uma extrema biossegurança, sem ser feito por pessoas altamente capacitadas. É muito importante que se faça vigilância, mas por pessoas altamente capacitadas, com um laboratório com a biossegurança adequada. E biossegurança é importante para tudo, para toda a parte da cadeia alimentar, né? Boas práticas de manufatura, práticas de animal welfare, né? Evitar os wet markers, que eu acabei de falar, e biossegurança dos funcionários também, para que eles tenham, né, material de proteção individual, em caso agora máscaras, luvas, vacina de influenza, quando tiver vacina de Covid, por enquanto distanciamento social. É importante manter biossegurança sempre. A outra sugestão, essa 7, não é nem uma sugestão minha, uma sugestão da OMS, que é uma das perguntas do grupo esse que a gente foi a vários países ver as capacidades dos países para emergências, né, como essa foto aqui na Guiné-Bissau, as gurias que estão de camiseta cor de laranja, são epidemiólogas de campo, que foram treinadas por uma colega do Brasil, que passou 2 anos lá várias gerações de epidemiólogos de campo. Essa recomendação é de definir as zoonoses prioritárias, né, as doenças que passam dos animais para as pessoas, fazer uma lista, e essa lista tem que ser consolidada entre saúde e agricultura, e que ambos estejam de acordo que essas são as zoonoses mais importantes, e que daí o país, o estado, a região, tenha capacidade de diagnóstico, né, e que essa informação seja trocada entre os setores de saúde e agricultura, que possam fazer investigações conjuntas, que possam fazer capacitações conjuntas. Aqui nessa foto eu estou em Choluteca, no interior de Honduras, e a gente fez um exercício de simulação de surtos de leptospirose, saúde, agricultura, nos 4 níveis, nível local, estado, país e internacional, que eu também fui, e uma pessoa da agricultura foi. Agora, aqui as últimas recomendações, né, fazer mais estudos nessa área de transdisciplinares, né, acho que a gente fez várias coisas na OPAS, esse é um estudo de febre amarela, da Patrícia, que eu também sou coautora, e a última recomendação é extremamente importante, buscar formas de diminuir as desigualdades sociais, dar melhores condições de vida, de acesso ao serviço, de saúde, de alimento e paz, porque o mundo está precisando muito de paz e de harmonia. E para todo mundo, né? Não só para o nosso país, para a nossa cidade, mas para o mundo inteiro está precisando de paz, de melhores condições de vida, de alimento, né? É uma injustiça total, tem ainda até 10% do mundo que passa fome. A gente tem que buscar ter um mundo melhor, até para evitar essa situação que a gente está passando agora. Eu acho que essa foi minha última apresentação, e eu queria fazer aqui, dividir alguns slides com vocês. De cima é a OPAS, a sede da Organização Pan-Americana de Saúde, né, aqui em Washington, que é a regional da Organização Mundial de Saúde para as Américas. Isso aqui eu passei 20 anos dentro desse prédio. Essa parte redonda é a sala que os ministros se reúnem uma vez por ano, né, para discutir o que é mais importante para a região das Américas. Essa outra foto da direita é a Universidade de Georgetown, que é de 1700. Essa parte do prédio mais antigo, histórico, onde eu dou aula, é um prédio mais moderno atrás, mas é no mesmo campus. E eu botei aqui uma foto minha e do meu filho, aonde em frente à prefeitura de Taquara. E isso foi acho que foi a última vez que eu fui. Depois disso, eu fui fazer rafting ali com meus primos ali ao lado onde é o centro budista, ali perto. Mas essa foi quando eu fui com meu filho, porque ele já tinha ido antes, mas quando ele era guri,
nós fomos visitar os parentes e tiramos uma foto em frente à prefeitura, porque o meu avô, que eu botei a foto aqui, fez um portão de ferro da prefeitura de Taquara, e até a última vez que eu fui, essa vez estava fechado, que era fim de semana, mas ainda existe o portão de ferro dentro da prefeitura, isso foi feito acho que nos anos 40, pelo meu avô. O meu avô tinha uma fábrica de camas e de fogão de ferro em Taquara, e ele fez muita coisa da parte de ferro para a cidade, ele fazia as camas do hospital, as mesinhas, aquelas com manivela que subiam, né? E até na época da guerra ele fez gasogênio, porque tinha dificuldade de gasolina, então ele que fez gasogênio para o pessoal de Taquara para poder os carros continuar andando. Então, a minha homenagem aos familiares de Taquara, que ainda tenho muitos primas e tudo mais, e meu avô seguido para lá, e ao meu avô, Alfredo Lourdes. Então, essa foi a minha apresentação. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para sair daqui, tenho que parar do share screen. Muito linda a sua apresentação, Cristina, muito obrigado. Terminou com a mensagem de paz e depois mostrando toda essa tua ligação aqui com Taquara, né? Eu, quando escrevi para a Cristina a primeira vez, eu estava trabalhando num artigo sobre leptospirose e vi, olha, tem uma pesquisadora aqui, vou mandar um e-mail para ela, mandei em inglês, nem sabia que ela era brasileira, muito menos taquarense, de raiz, né? E deu certo, a gente conversou, trocou uns e-mails, fizemos uma reunião, né? E acabamos nos conhecendo virtualmente, né? Foi ótimo, fiquei muito contente com a conexão, e quando eu soube que era ainda da Facate de Taquara, eu conheço muito bem, já, né? Até acho que o Morro da Formiga, onde é a Facate hoje, que hoje tem outro nome, era onde morava minha avó quando era guria. Olha só, que é isso, né? Por isso que eu sempre inspiro os alunos, nossos alunos aqui, né, que estão assistindo, a sempre sonharem, né? Porque você saiu daqui, da sua raiz de Taquara, e construiu uma profissão, assim, vamos dizer, de dar inveja em muita gente na área da saúde, nos Estados Unidos, no Ministério do Brasil, né, na OPAS. Então, é muito lindo todo o teu percurso profissional aí. E tua apresentação assim foi fantástica. Eu acho que a questão da saúde, do desenvolvimento regional, ela está extremamente relacionada, né? Quando a gente investe em desenvolvimento regional, a gente melhora a saúde. Quando a gente melhora em saúde, a gente melhora o desenvolvimento regional. Então, é um feedback que a gente está sempre, né, em conexão, né? Então, muito obrigado aí pela tua apresentação. Agora eu vou abrir para as perguntas. Tu tá com a tela compartilhada ainda, tá? Não sei se... Então... perfeito. Tá legal. Agora algumas perguntas para o chat aqui, eu acho que tu não estava vendo porque que tu estava com a apresentação aberta. Eu vou vir mais ou menos na ordem aqui que fizeram, tá? E eu também gostaria de ver os colegas de Taquara, se alguém quiser botar a câmera também, seria um prazer conversar com vocês e compartilhar um pouquinho mais da minha experiência. Tá certo. Quem quiser ligar aí, fica à vontade. A gente não tem uma internet americana, é uma internet brasileira, né? Então, muitas vezes a internet está meia boca por aqui. Mas hoje, por enquanto, não está chovendo, está tudo bom, está funcionando direitinho, né? Deixa eu te perguntar. A Alice Nardoni é uma colega minha, a gente fez graduação junto, né? Ela é geógrafa também, e ela está fazendo agora o doutorado lá na URGS. E ela vem trabalhando com leptospirose. E ela fez algumas perguntas aqui relacionadas ao trabalho de leptospirose, que tu fez aqui para o Rio Grande do Sul, tu também fez para outros países, e eu vou fazer uma resumida aqui em algumas perguntas que ela fez, né? A primeira, ela fez assim: o que você vê em escala nacional para o Brasil como medida preventiva ou educativa no caso da leptospirose? Tá? Ela perguntou quais as dificuldades também você poderia apontar no caso dos estudos de leptospirose em escala nacional, né? Porque tu fez ali a escala nacional para a picada de cobra, que foi em primeira mão, que ainda não foi publicado o artigo, né? Foi legal a gente dar uma olhadinha nele, né? Saber o que está acontecendo. E aqui a Alice perguntou para a leptospirose.
E ela relacionou na terceira pergunta também a questão da subnotificação da leptospirose, né? Como que isso pode atrapalhar? Ela perguntou como que isso atrapalha nos resultados, né, dos estudos que a gente está fazendo de modelagem para entender quais são os fatores ambientais, humanos, que podem influenciar na leptospirose. Aí depois ela perguntou também... Quem sabe qual doença primeiro, pode ser? Sim, se tu quiser ver perguntas, tá no chat ali, tá? Tu consegue abrir o chat para ler. Tá. Se tu clicar ali naquele boxezinho ali, porque às vezes a gente esquece das perguntas. Tá, ok. Já estou dando uma olhada aqui. Isso. Mas se eu quiser, eu posso ir respondendo essas primeiras, até para não ficar muito longo aqui. Tá certo. A questão da prevenção. Nesse estudo que a gente fez com o Rio Grande do Sul, também acho que se aplica para muitas áreas do Brasil as recomendações, que ali tem muito claro a parte dos casos rurais, né, que tem muito a ver com a questão agrícola. Então, ali, eu acho que a parte de prevenção seria mais a questão educativa, junto com o pessoal da agricultura a nível municipal, com os sindicatos, né, não sei, as associações comunitárias, né, de plantio de arroz ou de plantio de tabaco e tal, para informar a questão do risco que eles estão correndo. A leptospirose é uma doença muito chata ainda, ela não é considerada como tool ready pela OMS. Tool ready são as doenças que têm uma vacina, por exemplo, uma vacina fácil, como é a da raiva, né? Então, pode fazer campanha de vacinação, vacinar todos os cachorros, qualquer pessoa agredida pode buscar a vacina no Brasil, pelo menos tem, em outros lugares do mundo não tem. A leptospirose não tem ainda todas essas ferramentas, até o diagnóstico é bem chatinho. Tem o ELISA, que é mais fácil, mas o MAT é bem complicadinho. E sim tem subnotificação. É uma doença que tem assim, os primeiros sintomas febril e tal, que é quase misturado com gripe, com área que tem dengue com dengue. Então, tem muito caso que passa despercebido. Mas os casos graves, que são os que a parte de saúde pública está mais preocupada, né, que são os 20% que chegam, né, realmente precisado uma questão hospitalar, alguma coisa assim, esses aí são detectados e é uma doença de notificação obrigatória, deveriam estar sendo informados para o SINAM, mas a gente sabe que passa. E em escala nacional, eu tenho uma aluna de doutorado fazendo 2 trabalhos bárbaros. Um já foi submetido, né? Vamos ver, ainda está sob revisão, mas espero que em breve seja publicado. E outra, ela está terminando. O segundo é sobre ocupação. E ali vai ter muita coisa legal também de ver a parte de ocupação. E ela tem algumas coisas de georreferenciamento também, nos 2 estudos dela. Bacana. E ela é aluna daí, contigo, de Georgetown ou aqui do Brasil? Ela é brasileira, mas ela está fazendo doutorado na George Washington, que é outra universidade aqui perto. E ela trabalhou comigo na OPAS e agora ela está dando uma aula junto comigo. Nós continuamos parceira aí, nós temos uns 5 anos já de colaborar juntos. E ela está terminando a tese dela em leptospirose. Por acaso, não tem nada a ver com a ideia. Certo. Bem, deixa eu te perguntar então aqui. É interessante, né, que a leptospirose já tem muitos anos e até hoje não teve uma vacina. Claro, ela não tem o mesmo grau de severidade que o Covid, que tem agora o Covid-19 pouco tempo e estão correndo atrás do tempo para fazer a vacina o quanto antes. Então, tem uma relação da severidade com a preocupação e a necessidade imediata da elaboração de uma vacina, né? Tem também, né? Nesse caso, com o Covid, foi um tempo recorde que fizeram vacina, né? Mas vacinas para vírus que já estão, por exemplo, o vírus da influenza, tem um sistema de monitoramento de quais são os vírus que estão circulando, que daí tem centros de referências da OMS, né? Tanto
para a parte humana, a OMS, como a parte animal também tem, então já sabem tudo que está circulando. Todos os anos eles fazem uma nova versão da vacina, já incluindo os vírus que estão predominantes naquele momento. Então, o vírus de vacina de influenza é rápido de fazer, está todo mundo já com as plataformas já equipado. Do Covid, eles estavam já no desenvolvimento de vacina, que teve o MERS, né, que ainda continua tendo casos no Middle East, então eles já estavam com algumas plataformas e fizeram vacinas muito mais novas técnicas, né, novas formas de produzir. É tudo vírus, leptospira é bactéria. E bactéria é assim, é complicado, tem mais de 200 serovares. E as vacinas que que alguns produziram, por exemplo, a França tem vacina para os que trabalham no esgoto. Cuba tem vacina para os que trabalham no canavial. Então, tem alguns países que têm uma pequena produção, mas eles têm que fazer para o serovar que está circulando naquele lugar. Por exemplo, o uso lá da França, o de esgoto normalmente é rato, então é o icter hemorrágico, então eles já sabem. Eles ainda não conseguiram fazer uma vacina, eles estão tentando que pegue vários serovários. Isso complica a produção da vacina, mas espero que um dia tenha. Bacana, interessante. Cristina, a Gabriela está perguntando aqui qual que é a possibilidade do Covid-19 vir a ser uma doença endêmica, assim como ocorre com o HIV? Eu acho que tudo vai nessa direção. Por exemplo, o vírus da influenza, que foi pandêmico, H1N1, hoje é endêmico, né? Está nas vacinas aí, todo mundo que procura se vacinar, que eu recomendo que se vacine, eu me vacino todos os anos. Em grande parte dos países está incluída a vacina para o H1N1. Acho que o Covid vai por essa linha, sim, né, porque já está distribuído no mundo inteiro, em algumas regiões mais do que outras. Para o lado da Ásia, tem pouca circulação, né? Hoje, até de manhã, assisti uma apresentação aqui nos Estados Unidos com pouca circulação para o lado da Ásia, ali da Austrália, de alguns... da Coreia, Vietnã e tal, mas aqui na Europa e nas Américas vai continuar por muito tempo. Sim, interessante. E vacina, pelo menos a minha ideia, né? Sim. O Marcos Paulo, que é o nosso professor aqui do mestrado também, está assistindo a gente, ele colocou uma pergunta, ele trabalha bastante com a questão dos ODS, né, dos Sustainable Development Goals, e ele perguntou aqui, ele aproveita para perguntar qual a sua percepção sobre o ODS no atual estágio em que se encontra os Estados Unidos, né? Isso porque percebe-se que aqui no Brasil, em especial o número 3, que eu acho que é o de saúde, se eu não me engano, apresenta enormes desafios. Neste caso ainda, principalmente pela ineficiência executiva de algumas políticas públicas na área da saúde e o negacionismo que se evidencia. Né? O que você poderia falar dessa questão das ODS? Os ODS eu vou ter que chamar meu marido, que ele que está nessa área. Pode chamar. O da saúde eu posso falar, mas se for muito para a área ambiental, de desenvolvimento, é mais com ele. Mas a questão da saúde está complicado. E não é só no Brasil, está complicado, em grande parte do mundo. Né? É um desafio grande. Né? Está aqui o Marcos. A carinha do Marcos aí, ó. Aí, tá ali. Prazer. E eu não acho que essa pandemia vai trazer muitas lições a serem vistas. Né? O que a gente está aprendendo com isso aí tudo? E tem uma grande politização de tudo que está acontecendo. Né? Como se fosse uma briga entre a ciência e os interesses políticos, não só no Brasil, no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos também e em outras partes do mundo. Né? Então, acho que a gente vai ter que tirar um tempo, quando baixar a poeira, porque agora a gente ainda está respondendo à situação, né? Mas quando baixar a poeira, todo mundo acho que vai ter que parar para analisar o que aconteceu e o que precisa ser feito, né, para evitar essa situação novamente. Já que o Marcos falou dos Estados Unidos, você tem alguma diferença entre o novo candidato eleito aí nos Estados Unidos e o atual? Gostaria de saber a tua opinião como brasileira, morando 20 anos aí, como que tu acha na área da saúde, claro, né?
Vamos entrar para outras áreas aqui. Não, tem uma diferença grande, sim, né? Que aqui quando teve uma postura bem complexa, principalmente no início, aqui em relação da briga entre a ciência, né, de fazer o que a OMS estava, né, até os Estados Unidos saiu da OMS, né? Então, foi uma questão bem complexa, que eu espero que se recupere agora rapidamente, porque os Estados Unidos é um parceiro muito importante da OMS e de tantos outros países do mundo. Tem que estar na conversa, tem que continuar ajudando essa questão da segurança global, Global Health Security, que é o que está por trás de toda essa coisa de estar preparado para as epidemias, para as emergências de qualquer tipo, né, intencional ou natural, isso aí tudo, acho que essa discussão é importante e vai retomar. Mas eu fui para ver o pessoal comemorando o Biden aqui realmente estava uma festa aqui, principalmente o pessoal jovem, né? Nós fomos lá tirar fotografia e tal, de aquela festa que estava no dia que saiu o resultado das eleições. Imagino que deve ter sido uma festa mesmo. O professor Paiva gostaria de fazer uma pergunta também, Paiva? Fica à vontade para perguntar. Abre o microfone. Obrigado, Vitor. Muito obrigado, Maria Cristina. Excelente tua fala toda, muito esclarecedora. Não está ouvindo? Está um pouco baixo só, Paiva. Melhorou um pouco, mas está um pouquinho baixo. Mas está bom, pode perguntar. Eu estou com uma dificuldade aqui no meu som. Eu tenho que trocar o computador, infelizmente. Mas, enfim, vou falar um pouquinho mais alto, tá? Maria Cristina, te agradeço muito, muito esclarecedora a tua exposição. Eu tinha 3 perguntas para ti, curtas, vou fazer o mais curto possível, tá? Eu tenho acompanhado bastante a relação entre infecção e morbidade do Covid. E eu tenho me surpreendido um pouco com a diminuição da relação entre as infecções continuam altas e a morbidade diminuiu. Em parte, parece-me, isso tem a ver com a melhora dos sistemas o conhecimento médico de como tratar essa situação. Mas eu me pergunto, não teria também alguma coisa a ver com já um início de uma, como é que eu vou dizer, capacidade de resposta imunológica mesmo, nossa? Seria rápido demais pensar isso, porque a diferença parece muito grande. No Brasil, nós estamos vivendo quase uma segunda onda e a morbidade diminuiu bastante. A segunda questão é ser uma mera curiosidade. Eu não entendi a relação entre arroz e leptospirose. Tem alguma coisa a ver com o ratão do banhado? Porque, na verdade, a minha família era produtora de arroz e os ratões atacavam tudo e o pessoal deixava matar e comia carne de ratão do banhado. Então, eu fiquei curioso agora. Tá? A terceira questão era mais uma questão... Enfim, vamos responder essas duas, que a terceira eu te mando depois por e-mail, tá bom? Tá. Detalhada. Não quero ocupar muito tempo. Tá bom, eu vou começar pelo ratão do banhado. Essa é uma discussão antiga. Um dos meus grandes amigos aí do Rio Grande do Sul, da época da Secretaria de Saúde, que a gente trabalhou junto no Murialdo, que eu fiz uma residência multidisciplinar, eu acho que grande parte da minha experiência, que é essa visão multidisciplinar, vem da Secretaria de Saúde do Murialdo, que eu fui residente num projeto pioneiro que ainda existe, mas eu acho que hoje não é multidisciplinar, que é uma pena. E depois eu fui contratada para a Secretaria de Saúde do Estado e continuei. Eu dividia uma salinha pequenininha com o Celso dos Anjos, que era veterinário da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, e a gente até tomava um chimarrão de manhã, tinha uma estufinha desse tamanho que a gente virava para o pé do outro, porque era um gelo lá dentro daquela sala. E o Celso, cada vez que eu ia para o Rio Grande do Sul de férias, 20 anos, ele dizia, a leptospirose é muito importante para o Rio Grande do Sul, e eu estava tão banhado que é o principal transmissor. Ele me dizia sempre isso. O Celso era da Secretaria de Saúde e da Agricultura. E daí, quando eu estava na OPAS, que teve uma chance de fazer um projeto com apoio dos canadenses, e a gente sugeriu alguns grupos para eles selecionarem, né, toda a região das Américas. E eu dei a dica para o Celso apresenta o projeto de leptospirose do Estado para esse grupo de canadenses para ver se tinha financiamento.
E o projeto ficou para o final. Não foi financiado, mas pegou um da Bolívia, que tinha associação de campesinos e tal. Mas o do Rio Grande do Sul, nós fomos até para o Peru, o Celso foi, né? E mais uma colega da Fiocruz, e um guri da agricultura também foi junto, eu fui também. E o Celso só falava do ratão do banhado. Todo mundo na reunião no Peru ficou sabendo do ratão do banhado. Miocastos, eu sei o nome do ratão do banhado, é Miocastos alguma coisa. E nunca conseguiu se fazer um estudo para realmente ver se tem a leptospirose, em que quantidade, porque o Rio Grande do Sul tem rantavírus, então é difícil de capturar roedores silvestres. Tem que ter toda uma questão de estar capacitado, ter os materiais de proteção individuais e laboratório para fazer estudo em roedores silvestres. Mas é uma pergunta extremamente importante, eu acho que tu tem razão, eu acho que o ratão do banhado está extremamente criminoso nessa história da leptospirose, aí temos que provar isso. Mas isso era uma delas. Daí da morbidade... Muita utilização do banhado em função dos arrozeiros lá do Rio Pardo. Pois é. E a questão dos arrozais, porque principalmente arrozal em solo molhado, né? É prato cheio para a bactéria, para a leptospira, porque tem muito roedor silvestre, né? Além do ratão do banhado, que se imagina, e outros que já estão comprovados aí com leptospira, e aí fica o solo úmido. E as pessoas, principalmente no verão, estão andando lá de sandália havaiana e tudo. Então, ali é uma forma muito fácil de transmissão da leptospirose. Não só no Brasil, como no Sri Lanka, que eu tive oportunidade numa reunião, o pessoal relatou a mesma coisa também. Então, essa era a pergunta do ratão e do arroz, da morbidade. E eu acho que é mais que tudo ainda a questão de que o pessoal aprendeu a trabalhar mais com a Covid, né? E hoje já tem mais equipamentos e tal, já não é aquele susto inicial que foi na Itália e tal, que ninguém estava todo mundo meio despreparado. Agora acho que já os hospitais já estão mais capacitados, já se sabe que medicamentos entrar, né? Eu acho que é por aí, ainda acho que não tem ainda a herd immunity suficiente para diminuir os casos, né? E na morbidade, nos casos graves, tem muito a ver também com a questão das condições de saúde da pessoa, né? Tem muita desigualdade de quem já tem excesso de peso, né? E outras complicações de hipertensão e tudo, outras comorbidades, tem muitos casos também, aqui, não só no Brasil. Mas espero ter respondido aqui. Cristina, obrigado pelas respostas. Se alguém tiver mais uma perguntinha, né, por favor, se manifeste. A gente já está indo aí com 1h10 de live, né? Eu gostei bastante da tua palestra de hoje, Cristina, muito obrigado aí por o mestrado em desenvolvimento regional aqui da FACAT, né? Agradece. Vamos pagar uma cuca para você quando vir aqui para a FACAT de novo, né? Conhecer a gente pessoalmente, né? Foi muito legal ouvir você falar sobre o conceito de One Health, entender como a questão humana, animal e ambiental, ela está extremamente relacionada. O desenvolvimento regional trabalha muito com a questão humana, né, para melhores condições de vida. Questões de migrações também, tem um grupo forte aqui no mestrado que trabalha com a questão das migrações. Não sei se você sabe, mas tem um município aqui do Vale do Paranhana, que é a Igrejinha, que tem uma alta... recebeu muitos imigrantes haitianos, principalmente depois de 2010, né, do terremoto que aconteceu lá em Haiti, né? Então tem até alguns estudos aqui que estão acontecendo aqui no mestrado que estão tentando analisar essa questão da imigração haitiana aqui para o Vale do Paranhana, né, que tem uma tradição germânica, né, um passado germânico, né? Então... Legal, ótimo, que bom. A gente acaba estudando bastante áreas aqui interdisciplinares, né? Bastante conceitos e temas diferentes, né? Então, Cristina, muito obrigado pelo seu tempo, né? Aqui a FACAT agradece
pela sua disponibilização de tempo aí para a gente. Foi uma honra ter você aqui. Acho que não temos mais nenhuma pergunta, né? Você conseguiu responder todas as perguntas aqui feitas no chat, né? Então, era isso, meu. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes também, que estão aqui batalhando no final de dezembro, né? Todo mundo cansado de participar de live, estão aqui com a gente hoje. Teve um público legal, chegou a 30 e poucas pessoas. Tá difícil conseguir reunir tanta gente numa sexta-feira à tarde. Calor, que dá com vontade de tomar uma cervejinha aí, né? Também. Aqui tá calor, aí eu não sei, mas aqui tá calor. Então... Aqui tá frio já, não tem frio, mas já com cara de inverno. Tá legal. Então, gente, é isso. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês, é um prazer, né? Estou à disposição, né, para qualquer outra pergunta ou para no futuro, né, conversar novamente, ou ir aí pessoalmente quando eu estiver no Rio Grande do Sul. Mais adiante, um prazer e eu agradeço o convite. Maravilha, vamos receber com todo carinho aqui. Tá? Então, muito obrigado. Tá. Vamos conversando por e-mail. Foi um prazer te conhecer. Igualmente, um abraço para vocês todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite.